Olá, minha turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o índio. Vocês sabiam que o índio tem um dia só para eles? Por que será? Por que será que o índio tem uma data especial só para eles? Pois bem, vamos falar sobre isso um pouquinho, porque o índio, ele faz parte da nossa cultura. O nosso país começou com os índios. E aí nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa cultura belíssima, tá? E aí, vem comigo? O Dia do Índio é comemorado no dia 19 de abril. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil, antes da chegada dos portugueses. Esta data foi instituída pelo então presidente Getúlio Vargas em 1943. Os índios têm a vida um pouco diferente da nossa. No começo, havia muitos índios vivendo livres nas florestas. Hoje, eles não são tão numerosos assim. Vivem em números bem reduzidos. Os índios vivem em grupos chamados tribos. E cada tribo tem um chefe guerreiro, chamado de cacique. E também tem um chefe religioso, chamado pajé, que também é curadeiro da tribo. As casas dos índios são chamadas de ocas. São cabanas construídas com paus e barro, coberta por palhas ou folhas de árvore. E a reunião de ocas forma uma pequena aldeia chamada de taba. As armas dos índios são arco, a flecha. Não podemos esquecer, eles também usam muito a lança, principalmente em suas caças. O tacapê também, que até hoje é muito usado por pessoas na zona rural. E eles também têm a zarabatana. Veja só um índio tocando a sua zarabatana. Os índios costumam dormir em redes ou até mesmo esteiras. Os índios se alimentam-se da caça, das pescas e dos vegetais. Em sua cultura, tem a plantação de mandioca, milho e eles também amam abacaxi e caju. São alimentos que tem até hoje em nossa cultura. Não podemos deixar de lado o queridinho beiju, que é de origem indígena. E quem não gosta da deliciosa pamonha? Também é um alimento que veio dos índios. As deliciosas receitas feitas com peixe. E também a tradicional canjica. Quem aí não adora comer uma pipoca? Ela também é de origem indígena. Os índios, eles gostam de cantar, de dançar, e eles têm os instrumentos deles, que são os instrumentos musicais, que é o tambor, o chocalho, a flauta e o maracá. Os índios também são grandes artesãos. Eles produzem grandes artesanatos lindos, coloridos, que são vendidos em grandes feiras até hoje. E isso faz a renda das tribos também. Os índios, eles andam quase nus. Alguns usam
Usam tangas e cocares feitos de penas coloridas de aves. Eles gostam muito de se enfeitar. Os índios costumam pintar o corpo com tintas extraídas de plantas. Enfeitam-se com colares e pulseiras feitas com dentes de animais. São pinturas lindíssimas pelo corpo. As crianças indígenas têm muitas brincadeiras legais tradicionais. Os índios são diferentes de nós, mas eles trouxeram uma cultura riquíssima para nós. Eles adoram o sol. Eles chamam o sol de Guaraci e a lua chamam de Jaci, que são os deuses deles. Guaraci e Jaci. Não só no dia 19 de abril devemos lembrar dos índios, nós devemos valorizar sua cultura sempre, porque os índios, eles deixam para nós uma cultura riquíssima. Muito bem! Vocês gostaram de aprender um pouquinho sobre os índios? Pois bem, agora nós vamos fazer o seguinte: a prova vai pedir uma atividade para vocês. Com base em tudo que nós assistimos nesse vídeo, nessa aula, eu quero que vocês façam um lindo desenho sobre o Dia do Índio. Uma comemoração para o Dia do Índio. Vale usar toda a criatividade. Quero um desenho bonito, bem colorido e com muito amor nessa cultura riquíssima que nós temos. Um beijo!